Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nessa manhã, eu quero meditar com você um pouco sobre a necessidade de nós não recebermos a graça de Deus em vão. Isso mesmo. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, né? E ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21, e depois, no capítulo 6, 1 e 2. Está escrito assim: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, olha só que trecho importante para começarmos o dia avaliando hoje. Talvez diante de tantas demandas e coisas que você tem que fazer, talvez rola aí um estresse, não é? Uma ansiedade, uma preocupação. Mas olha, pense bem nessa questão. Tomar cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Por quê? Porque nos momentos mais críticos, nos momentos de maior pressão, de ameaça, nós temos a tendência de ceder. Nós temos a tendência de não sermos fiéis a Cristo, fiéis à palavra, fiéis ao Senhor. E aí, tomarmos decisões humanas, decisões carnais, decisões egoístas, decisões baseadas no que estamos vendo no mundo e não nos princípios de Deus. Por isso, o apóstolo começa falando aos irmãos daquela igreja: em nome de Cristo, pois, vos rogamos. É um pedido, é uma solicitação forte. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. A turma daquela igreja, naquele momento, não é, estava realmente com uma dificuldade de estar andando em conformidade com a vontade de Deus. Então Paulo fala sobre o ministério da reconciliação que está em Cristo. E ele diz assim, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja só, Paulo está falando sobre essa reconciliação, porque ele está falando, vocês têm que dar valor por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Jesus, que não tinha pecado algum, Deus fez ele receber todo o castigo do nosso pecado, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso acesso a Deus é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não foi comprado por dinheiro, não foi comprado por obras, não foi de qualquer ação e desempenho humano, mas foi na cruz que Jesus venceu o pecado, a morte, e tendo vencido tudo isso, ele se entregou para, através desse sacrifício, ele nos substituir no castigo. E ele recebeu o nosso castigo da parte de Deus. O castigo que era para eu receber, Deus fez Jesus receber. Mas através disso, ele nos fez justiça de Deus. E tendo isso em mente, tendo isso no coração, então ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, né, porque pertencemos ao Senhor, estamos fazendo a sua vontade, também vos exortamos, vos ensinamos, vos estimulamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, não receber em vão a graça de Deus é permitir, é deixar, é desejar, é realmente fazer crescer no seu interior cada vez mais as virtudes do Evangelho de Cristo, as virtudes de Cristo, porque ele que se entregou e se fez maldição no nosso lugar, nos justificou para agora a nossa vida não precisar mais ser dominada pelos estímulos do mundo e do pecado, a fim de que agora, livres desse domínio, tendo quebrado essa cadeia, nós que pertencemos a Deus, possamos ter a liberdade de vivermos para Cristo.
Sim, com os nossos filhos, nossa família, o casamento, no trabalho. Então nós não nos desligamos do Senhor, não é? Nós não puxamos o fio da tomada, nós não perdemos a energia, nós estamos ligados à videira verdadeira o dia inteiro, recebendo a seiva do Espírito, o poder de Deus que opera em nós e nos ajudando cada vez mais a caminhar. Por isso que ele fala, não receba em vão a graça de Deus, porque o vão aí é a questão de você estar na igreja, ter uma Bíblia, cantar louvores, mas não ter a vida cristã, não ter a ação de Cristo no seu interior. Não é coisas, não são coisas, mas é quem você é, a sua identidade, como você tem vivido. Não é você, é o que você acha de você mesmo. É que olhando com as lentes da palavra de Deus, você chega à conclusão do que você tem vivido e como você precisa melhorar. Qualquer cristão precisa fazer mudanças. Não há cristão que não precise fazer mudanças. Que você possa refletir sobre isso, sob o ponto de vista bíblico, e não sob o ponto de vista do que você acha de si mesmo. Porque nós sempre pensamos o melhor de nós mesmos. Eu não sou tão ruim assim, eu não faço tão... E não é isso. O propósito de Cristo é que você cresça para Ele, recebendo, realmente, observando a palavra do Senhor e que ela possa produzir frutos no seu interior. Frutos no seu interior. Frutos no seu interior. A fim de que a sua vida seja uma vida que glorifique a Deus. Não é do seu jeito, mas é como o Senhor quer. Como é importante você entender isso, meu querido irmão, para que a sua vida seja realmente uma vida que glorifique o nome do Senhor e você produza frutos para Deus. Porque senão você vai achar que você está produzindo fruto, que você está fazendo, ou seja, é tudo eu, é a minha capacidade, é o que eu penso, é como eu acho. E chegou a hora de você, então, guardar esse acho no bolso e olhar para a Bíblia, para o Santo Livro, e olhar para o livro de Salmos, e ver os grandes homens de Deus, e perceber, e copiar, e imitar Cristo, e buscar cada vez mais fazer a vontade de Deus. Para quê? Para que você não receba em vão a graça do Senhor, porque o Senhor te ouviu no dia da oportunidade e te socorreu no dia da salvação. Então, a Ele toda glória, honra, louvor, poder, não é? Porque Ele é digno de receber isso e de receber a sua vida, a sua dedicação, porque Ele é Deus e nós somos a sua criação. Que o Senhor te abençoe para que você viva cada vez mais essa verdade no seu interior.